Olá galera, professor Wagner aqui do Física. Agora aí, galera, eu quero trabalhar com vocês alguns exercícios relacionados à lista de exercícios de cinemática. Vou deixar aí para você na descrição desse vídeo essa lista de cinemática que pode ajudar você a entender cinemática de uma vez por todas. Essa lista normalmente é trabalhada com alunos do primeiro ano do ensino médio, a primeira série lá do ensino médio, beleza? Quando a gente está trabalhando conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Essa lista especificamente é de movimento retilíneo uniformemente variado, porque no movimento retilíneo uniformemente e variado começam a surgir diversas equações e isso acaba confundindo os nossos alunos, né? Gente, o que é? A gente tem um movimento chamado movimento retilíneo uniformemente variado, o M, R, o V, e esse movimento, galera, ele é um movimento que está relacionado à aceleração, beleza? Ele tem muito a ver com acelerar um corpo, acelerar, tá? Ou seja, a gente vai estar de olho na mudança de velocidade dos corpos, tranquilo? Basicamente, você percebeu e vai perceber na lista que eu estou trazendo aqui para você, que a gente vai trabalhar inicialmente com a equação horária da velocidade e com gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Cara, o que é a equação horária da velocidade? A equação horária da velocidade, ela descreve assim, ó, que a velocidade final de um corpo é a velocidade inicial do corpo mais a aceleração vezes o tempo. Dica! Copie essa equação e deixe no papelzinho do lado na hora que você for trabalhar os exercícios, beleza? Além disso, essa parte de exercícios vai trazer para a gente a análise e o estudo de gráficos. Gráficos que relacionam basicamente dois elementos. O que? Velocidade e tempo, tá? Eu não vou me preocupar agora em olhar a unidade de medida disso, tranquilo? Mas eu vou te mostrar o seguinte, ó. Vamos pensar que a gente tem aqui a velocidade inicial, sempre onde começa o gráfico, e a velocidade final, onde sempre termina o gráfico, tá? Eu posso representar lá por VF, ou colocar somente V, que a gente já está representando a velocidade final. E aí a gente vai ter aqui, e essa relação de variação de velocidade acontecendo no intervalo de tempo. Então a gente vai ter um tempo relacionado para isso. O que eu quero que você tenha de compreensão? Esse gráfico é importante porque a área desse gráfico traz pra gente uma informação bacana, cara. Uma informação que é extremamente importante. A área desse gráfico traz pra gente uma informação que a gente vai chamar de deslocamento, beleza? A área desse gráfico mostra exatamente o quanto que o bloquinho se movimentou. Então, se calculou a área, você já tem o cálculo do deslocamento. Você não precisa de fórmula nova para deslocamento, cara. Você calculou essa área, você já tem o deslocamento calculado logo de cara. Isso é importantíssimo, beleza? Outros conceitos importantes a se ter nesse tipo de movimento é o seguinte. O movimento, quando a gente diz que ele é acelerado, ele pode ser realmente acelerado ou ele pode ser do tipo movimento retardado. Ok? Quando que o movimento ele é acelerado, gente? Quando a gente tem aceleração positiva. Então, quando a aceleração for positiva, a gente tem movimento acelerado. Quando a aceleração for negativa, a gente tem movimento retardado. Ou seja, esse retardado está relacionado à frenagem, tá? A gente vai frear o corpo, beleza? Então, toma muito cuidado aí, porque isso é muito importante. Os movimentos eles também podem ser progressivos ou retrógrados, tá? São essas informações que você vai precisar para resolver os exercícios logo abaixo. Progressivos ou retrógrados, tá? O que é um movimento progressivo ou retrógrado, gente? O movimento progressivo é quando eu estou me afastando do meu referencial. E o movimento retrógrado é quando eu estou retornando para esse referencial. Beleza? Tranquilo? Progressivo eu me afasto do referencial, retrógrado eu me aproximo do referencial. Beleza? Tranquilo. A partir destes conceitos, tira um print aí para você guardar esses conceitos. A gente vai precisar exatamente dessa tabelinha aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de tabelinha 1. A gente vai precisar exatamente dessa pequena tabela para a gente poder resolver o que a gente vai resolver aqui hoje para você. Beleza? Então guarda essa tabelinha no coração aí para a gente poder trabalhar os conceitos aqui hoje, galera. De boa? Posso continuar? Ninguém vai chorar? Então vamos nessa. Vamos começar a nossa aula aqui de hoje
resolvendo exercício. Se você curtir esse vídeo, cara, a gente vai ter vídeo sempre resolvendo exercício. Só que para isso eu preciso de muito like, mas muito like mesmo, cara. Ok? Quando esse vídeo atingiu 100 likes, a gente fala assim, vale a pena resolver exercício para essa moçada. Então, cara, se você precisa de exercício, você vai convidar até o seu cachorro para dar like aqui pra gente. Beleza? Vamos resolver aqui o exercício de número 1. Vamos lá, resolvendo o exercício de número 1. Essa tabelinha é a nossa tabela de consulta, beleza? Para de, eu tenho vergonha de ficar consultando. Cara, para com isso, vai, eu vou consultar aqui com você. Vamos lá, primeiro exercício ele diz o seguinte, um gato, pode ser eu, realiza um movimento uniformemente variado em trajetória retilínea e horizontal que obedece à função horária da velocidade. V igual a menos 20 mais 5t em unidade do sistema internacional. Pede-se, letra A velocidade inicial e a aceleração. B, o instante que ele muda o sentido do seu movimento. C, classificar o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, orientando a trajetória para a direita. Legal. E qual o tipo de movimento do gato nos instantes 2 e 10 segundos? Galerinha, vem comigo, vem ser sucesso. Vamos fazer esse exercício aí que é tiro e queda, facinho, beleza? Gente, primeira coisa, ele pergunta pra gente a velocidade inicial. Ele dá uma equação que é assim, ó, V igual a menos 20 mais 5t. Meu, sem vergonha, sem medo de ser feliz, você vai colocar logo abaixo dessa equação a sua equação original lá, ó, sem substituir letras. Quando você coloca a sua equação original logo abaixo, imediatamente você já consegue relacionar alguns elementos. Por exemplo, a velocidade inicial do corpo. E aí você já responde para mim a letra A. A letra A você já está me respondendo que a velocidade inicial do corpo ali é de menos 20. Por comparação, a gente está comparando a equação base, que está aqui no nosso rascunho, com o que ele deu para a gente. Ali a gente também tira a aceleração. A aceleração é igual a 5. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. A gente já consegue tirar a informação da aceleração desse problema. Show de bola. Beleza? Então, olha só, você já não zerou a questão, cara. Você já tirou duas informações aí que estavam, assim, óbvias pra gente analisar, certo? Letra B, gente. Vamos verificar o que ele pergunta pra gente na letra B desse exercício. Ele diz o seguinte, o instante que ele muda o seu movimento. Gente, esse cara muda o movimento dele quando a velocidade dele for 0, ok? Você concorda que a gente tem a aceleração e a velocidade em sentidos opostos, porque uma é positiva e a outra é negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara começar a frear, até ele parar. Quando ele parar, eu mudo ele de movimento. É como se você tivesse um coleguinha fugindo de você. Você vai lá, corre atrás dele até ele alcançar e ele parar. Você vai parando ele. Parou. Você começa a puxar ele de volta para você. Beleza? Então, todo corpo, para mudar o sentido de movimento, antes de mudar qualquer corpo, em qualquer situação, para mudar o sentido de movimento, antes de mudar, a velocidade dele vai ter que ser 0. Então, se a gente olhar em que momento que a velocidade ficou 0, a gente sabe em que momento que ele muda de movimento. E quando ele pergunta instante ou momento em que isso acontece, ele está perguntando para a gente o cálculo do tempo. Então, é só a gente arrumar isso daqui. Passa esse 20 para cá, ele vai ficar positivo. Vai ficar 20 positivo, que é igual a 5 vezes t. Faz 20 dividido por 5, que é igual ao tempo. Cara, se 20 dividido por 5 é igual ao tempo, quanto que é esse tempo aqui? 20 dividido por 5 vai dar 4 segundos. Então, o tempo é igual a 4 segundos. É o tempo que ele muda de movimento. Então, no intervalo de tempo de 4 segundos, o movimento muda de sentido. Beleza? Tranquilo. Lembra que ele pediu para a gente usar um referencial para a direita como positivo? Legal. Se a gente está usando um referencial para a direita positivo, o que está acontecendo para a esquerda é negativo. Percebe que a gente tem um corpo se movimentando e esse corpo tem velocidade negativa. Então a velocidade dele está para a esquerda, ele está para cá, ó, de velocidade menos 20. E a aceleração dele é positiva, então a aceleração dele está para cá, ó. E a aceleração dele é de quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar a unidade de medida aqui, metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Gente, quando a aceleração e a velocidade são opostas, quando a aceleração e a velocidade são opostas, a gente tem um movimento chamado movimento retardado. Ou seja, estou retardando a velocidade, estou freando o corpo. Movimento retardado.
retardado. Não quer dizer que o movimento retardado vai acontecer só quando a aceleração é negativa. Não. O movimento retardado vai acontecer quando a aceleração e a velocidade tiverem sentidos opostos, sinais opostos, beleza? Então esse movimento inicialmente ele é retardado, ok? Vamos supor que esse cara está se aproximando ou se aproximando do nosso referencial. Então a gente vai falar que o movimento dele é um movimento retrógrado. Então retrógrado quer dizer que ele está retornando, está se aproximando do referencial, ok? Se ele estivesse se afastando, esse movimento seria movimento progressivo, certo? Só que esse cara, ele faz movimento retardado e retrógrado só até 4 segundos, porque lembra que o próprio exercício diz, ele muda de movimento nos 4 segundos. E quando ele chega depois dos 4 segundos, ele passa a fazer movimento acelerado e progressivo, porque ele muda, ele vai lá para o outro lado, beleza? Depois a gente discute isso aí, galera. Vamos para o próximo ponto. Essa aqui era a letra C, que ele perguntou as características do movimento. E ele ainda pergunta qual que é a relação da velocidade. Ó, pega a equação original, né? Mais a t, vou colocar aqui e vou colocar a equação que ele me deu logo abaixo. E ele me pergunta qual é, nesse caso, a velocidade do corpo no tempo de 2 segundos. A velocidade do corpo no tempo de 2 segundos é 20 menos 5 vezes 2. Você vai ter que ver, é 20 menos 10. Então a velocidade... Opa, desculpa. Volta aqui porque eu inverti tudo o sinal aqui, cara. É menos 20 mais 5t. Show. Obrigado por ter me chamado a atenção aí. Isso aqui vai ficar menos 20 mais 5 vezes 2. Então a velocidade vai dar menos 20 mais 10. A velocidade é igual a menos 10 metros por segundo. Se eu fizer a mesma coisa aqui do outro lado, velocidade é igual a V0 mais AT. Velocidade é igual a menos 20. Eu estou escrevendo toda hora esse AT. Você não precisa ficar escrevendo aí não, mas eu estou escrevendo só para a gente guardar esse conceito. Ele quer saber a velocidade também no tempo de 10 segundos. Então a gente vai fazer mais 5 vezes 10. Numa equação como essa, a gente sempre resolve a multiplicação primeiro, né? Então isso aqui vai ficar menos 20 mais 50. A velocidade vai ser igual a 30 metros por segundo. Percebe que nesse primeiro instante a velocidade era negativa. Nesse segundo instante a velocidade é positiva. Beleza? Então a gente teve aí mudança realmente nessas velocidades. Tranquilo? Esse era o primeiro exercício, galera. Então tá aí o primeiro exercício completo. Beleza? Que é o exercício da Federal da Bahia, que falava desse gatinho. Tranquilo? Eu acho que eu fui um gatinho. Gente, vamos para o próximo exercício, então. E o próximo exercício, ele fala sobre gráfico. Ok? Tirem as crianças da sala, que agora a gente vai pôr os elementos no gráfico. Então, hora de pôr no gráfico. Gente, vamos para o segundo exercício. E o segundo exercício diz o seguinte. Exercício 2. O exercício 2, ele traz para a gente um gráfico. E ele quer que a gente analise o gráfico. Então, em equações de movimento retilíneo uniformemente variado, ou você trabalha direto com a equação, ou você interpreta gráficos, beleza? É só isso, cara. Então, eu tô te dando os passos daquilo que você precisa saber para mandar super bem, beleza? Ele me deu aqui alguns valores, menos 8, menos 4, 0, 4 e 8, se eu não me engano. Isso aqui era a velocidade, está em metro por segundo, ok? E ele me deu os tempos de... Aqui é 2, aqui é 4 segundos. Aqui ele me deu 1 segundo, aqui ele me deu 3 segundos para deixar o tempo tudo completo. Esse tempo estava sendo dado em segundos. E a velocidade estava sendo dada em metros por segundo. Beleza? Então ele dá essas informações pra gente. E ele pergunta pra gente o seguinte, ó. Eu estava desenhando aqui, tá? Enquanto eu estava falando com você. E ele pergunta pra gente o seguinte, ó. No gráfico abaixo da velocidade de um móvel de movimento uniformemente variável em função do tempo, pede-se determinar. Então ele coloca lá. Primeiro, a velocidade inicial e a aceleração. Então, gente, se ele pedir a velocidade inicial e aceleração, isso aqui é tranquilo de resolver, meu querido. Velocidade inicial e aceleração, ó. Velocidade inicial é a primeira velocidade que aparece no gráfico. Então, a velocidade inicial está dada para você. Menos 8 metros por segundo. Agora, ele pede a aceleração. Cara, eu só pedi para você trabalhar com essa equação. Olha lá nas equações que eu coloquei lá em cima do modelinho para você, só tem essa. Ok?
Para a gente calcular aqui, a gente pode pegar a velocidade final, que é essa que ele deu aqui, que é de 8. A gente pode pegar a velocidade inicial, que é essa que ele deu aqui, que é menos 8. A aceleração que a gente quer achar e o tempo que se passou, que foi do 0 até o 4 segundos, foram 4 segundos. Se a gente fizer isso aqui vai ficar 8, passa aquele negativo para cá, vai ficar mais 8, igual a vezes 4, beleza? Isso vai dar 16, que é igual a vezes 4, e aí a gente vai passar esse 16 dividindo, né? Então vai ficar 16 dividido por 4, vai dar aceleração. Quanto que dá essa aceleração aqui, galera? Essa aceleração vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Primeira parte do exercício está pronta. Letra A, ele pediu exatamente a velocidade inicial e a aceleração desse sistema. Tranquilo? O que mais que ele pede para a gente resolver aqui, galera? Vamos ver? Ele pediu para a gente também encontrar o instante que move inverte o sentido do seu movimento. Gente, na análise de gráfico não precisa nem fazer conta para isso. Ele inverte o sentido do movimento dele, como a gente viu no exercício anterior, quando a velocidade dele fica igual a zero. E eu tenho exatamente aqui um instante em que a velocidade dele está igual a zero. Olha lá, ó. Isso aqui não é zero? É. Que tempo que foi esse que a linha passou pelo zero? 2 segundos. Então, a letra B, a gente já responde aqui na lata, ó. Letra B é igual a 2 segundos. A gente pode colocar até que T é igual a 2 segundos. Beleza? Já era a letra B do exercício. Ele inverteu o movimento dele no tempo de 2 segundos. Próxima pergunta, ele diz para classificar o movimento. Gente, classificar o movimento é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Para classificar esse movimento, a gente vai ter que trabalhar isso da seguinte forma. De 0 até 2 segundos, ele tinha um tipo de movimento. Ok? E depois ele tem um outro tipo de movimento. Certo? No começo ele tem um movimento que é retardado. E depois ele passa a ter movimento que é movimento acelerado. Por que no começo é retardado, professor? Porque ele começa com velocidade negativa, mas a aceleração dele é sempre positiva. Certo? Depois dos 2 segundos, tanto a velocidade quanto a aceleração passam a ser positivas. Então não tem erro nenhum, a gente continua com esse sistema. Só que aí na letra D é que buga a gente, porque ele pergunta pra gente o deslocamento do corpo. E quando ele pergunta o deslocamento, a gente tem que entender o que significa deslocamento. Cara, se eu sair desse ponto, percorro uma certa distância, chego até aqui e volto para o mesmo ponto, sabe quanto foi o meu deslocamento? Meu deslocamento nesse sistema seria 0. Por quê? Porque o deslocamento, ele descreve qual que é a distância que eu estou na minha posição inicial. Se eu comecei aqui, ok? E terminei aqui, meu deslocamento foi 0. Ok? Eu percorri sim 16 metros, 8 na ida, 8 na volta, por exemplo. Mas o meu deslocamento é 0. Vamos descobrir quanto foi esse deslocamento a partir da análise de gráfico. A partir da análise gráfica de sistema, para descobrir o deslocamento, a gente vai calcular a área do grafiquinho verde mais a área do grafiquinho laranja, que é a área de todo o percurso desse movimento, certo? Quando a gente calcula essas duas áreas, ou seja, a área 1 e a área 2, a gente vai ter exatamente o deslocamento do corpo. A área 1 é tranquila, porque é um triângulo que começa no 2 e vai até o 4, que tem base igual a 2. Lembra que base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo. Isso aqui vai ficar 2 vezes a altura disso daqui, ó, foi do 0 até o 8. Então dá 8 dividido por 2. Isso aqui não precisa nem fazer conta, ó. Corta 2 com 2 vai dar 8. Se a área é 8, esse é o deslocamento, 8 metros. Então aqui ele foi 8 metros para um lado. Quando eu faço a área 2, eu vou perceber que a equação é praticamente a mesma, né? Tenho base igual a 2, aqui foi 8 e aqui é 2. Só que esse cara vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 8 metros. Cara, soma as duas áreas que você vai ter o deslocamento. Soma as duas áreas que você tem o deslocamento. Quanto que é menos 8 mais 8? Dá 0. Ou seja, o deslocamento desse cara foi 0. Ele não saiu da posição inicial, certo? Ou seja, no final de todo o movimento, ele voltou para casa, né? Ele voltou para o mesmo lugar. Isso não interfere. Se eu tivesse te perguntado o espaço percorrido, você teria calculado para mim, sim, a relação de distância de 16 metros. Beleza? Vamos para o próximo exercício aqui, galera. Eu acho que tá ficando legal, hein? Tá ficando show. Você tá acompanhando. A gente tá se dando super bem aqui. Vamos para o próximo exercício, ó.
próximo exercício fala de um jovenzinho. Considere o movimento de um caminhante em linha reta. Esse caminhante percorre os 20 segundos iniciais com uma velocidade constante, que é 2 metros por segundo. Em seguida, ele percorre 8 segundos com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Lembrando que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Calcule a velocidade final do caminhante. Pessoal, a velocidade final do caminhante muda nos primeiros 20 segundos? Não, ela não muda nos primeiros 20 segundos. Se ela não muda nos primeiros 20 segundos, o que importa para mim em relação a esse caminhante? Importa o que aconteceu no final do caminho dele, certo? No momento que ele muda, ou seja, no momento que ele começa a alterar essa velocidade. Então, os 20 primeiros segundos eu vou excluir do exercício. Eu vou pensar na velocidade inicial que foi me fornecida, que é de 2 metros por segundo. Eu quero saber a velocidade final. Ele me deu a aceleração que foi de 1 metro por segundo ao quadrado. E ele falou que o cara acelerou durante 8 segundos, ou seja, nos 8 segundos finais. Os primeiros 20 segundos ele só manteve velocidade constante, isso não interfere na velocidade final. Se a gente pegar a única equação que a gente tem no problema, a gente vai descobrir que a velocidade final desse cara é de quanto? A velocidade final desse cara vai ser de 10 metros por segundo. Porque, ó, 1 vezes 8 deu 8 e 8 mais 2 deu 10. O que é esse 8, professor? É o tempo aqui, ó. A aceleração é 1 e a velocidade inicial 2. Os primeiros 20 segundos ele manteve velocidade constante e isso não interfere na alteração de velocidade do cara, certo? Então esse aqui era o exercício de número 3, que era um exercício assim bem tranquilo, cara, que era só para você analisar isso, que não interferiria. Se eu te perguntasse o deslocamento do cara, aí você ia ter que calcular isso para mim, beleza? Aí a gente ia ter que usar o começo do movimento, porque ele também já estava se deslocando, tá? Pessoal, próximo exercício, e aí é o último que a gente vai resolver nessa série aqui inicial para vocês, que é o exercício número 4, da Universidade Federal de Santa Maria, que ele diz o seguinte: ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser... Deixa eu mostrar para você o exercício, eu estou lendo aqui, você não está vendo? Ao preparar o corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho pode ser descrito de forma aproximada pelos seguintes gráficos. Então ele vai colocar aí o gráfico, gente, que é o gráfico do movimento do rapaz, certo? Que é esse gráfico aí de cima, tá? Então a gente percebe que a velocidade dele variou de 0 a 12,5 metros por segundo e ele ficou correndo até 10 segundos. Só que a aceleração mesmo, ela só acontece nos 4 primeiros segundos. Depois ele mantém velocidade constante. E a pergunta é a seguinte: a velocidade média desse corredor em metros por segundo é de quanto? Pessoal, para fazer esse exercício, você vai ter que fazer para mim o seguinte. Você vai ter que, primeiro, guarda os passos que eu vou fazer aqui para você. Se você fizer sempre isso, cara, você nunca mais vai errar. Você vai lembrar de mim pro resto da sua vida. Ok? Porque toda vez que você tiver um exercício desse, você vai acertar. Você vai acertar quando você estiver fazendo, quando você estiver fazendo seu vestibular, quando você estiver na faculdade, quando seu filho estiver fazendo vestibular e quando seu filho estiver na faculdade. Você vai fazer sempre esse exercício. Você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar para você. Cara, você tem um gráfico de velocidade em metros por segundo, beleza? Você tem um gráfico de tempo em segundos, beleza? Pessoal, ele falou que o cara percorre aqui a distância a partir disso daqui, ó, né? Olha só que interessante. Ele me deu esse gráfico, ele fala que o cara percorreu desse jeito. Ele acelerou um pouco, depois ele para de acelerar e vai com velocidade constante. Primeiro passo. Você vai calcular área. Para que a área, professor? Porque eu quero saber o deslocamento do tiozinho. Quanto que ele andou nessa prova. Então, toda vez que eu te perguntar a velocidade média e tiver aceleração, você vai achar para mim o deslocamento do tiozinho. Certo? Professor, não tem tiozinho no meu exercício. Pode ser o deslocamento do móvel que você está analisando. Então, a gente tem duas áreas aí, gente. Ó, vou dividir esse corpo em duas áreas, que é mais fácil de calcular. Vou achar a área 1, que é a área do triângulo, e a área 2, que é a área do retângulo. Beleza? A área 1, que é a área do triângulo, que é base, que é 4. Vou fazer já direto, que a gente já tem a formulinha, a gente já falou dela hoje. Peso altura, que é 12,5, dividido por 2. Se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 25. 25 o quê? Metros, porque a área dá o deslocamento. Essa área é 1.
Se fizer área 2 é mais fácil ainda, que é um retângulo, né? É só lado vezes lado. Só cuidado com o tamanho dos lados. Esse lado vale 6, porque ele começou no 4 e foi até o 10. E esse lado vale 12,5. Então ele vale 6 vezes 12,5, dividido por 2. Isso vai dar 75 metros, se eu fizer essa conta. Gente, somando as duas áreas, área 1 mais área 2, a gente vai ter um deslocamento de 100 metros, beleza? Esse é o deslocamento do cara, 100 metros. Tranquilo? Tranquilo. Agora, segundo passo, calcular a velocidade média. Para calcular a velocidade média, você vai fazer o deslocamento dividido pelo tempo. Olha que interessante. O deslocamento é 100 e o tempo total do movimento foi de 10 segundos. 100 dividido por 10. Se a gente fizer 100 dividido por 10, isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Siga esses passos, cara, que você resolve esse exercício com muita, mas muita mesmo facilidade. Beleza? Então, é só você seguir a ideia do que a gente está passando aqui para você, que o exercício fica show de bola. Tranquilo, cara? Espero que eu tenha te ajudado nesses exercícios mesmo. Espero que você tenha compreendido aqui, ó, o exercício que a gente fez foi a letra B, tá? Espero que você tenha entendido. E se você quer que a gente continue resolvendo a lista, essa lista vai estar aqui na descrição. Se você quer mais aulas de exercício como essa, cara, você vai ter que fazer esse vídeo chegar a 100 likes. Então você vai ter que fazer até seu cachorro dar like nesse vídeo para que a gente consiga atingir os 100 e aí continuar com esse trabalho aqui para você. Beleza? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, a gente volta em breve com outras aulas para você. Até mais, galera. Valeu, tchau!